Quais seriam as principais complicações de uma angioplastia, Uhum. seja pré-operatório e pós-operatório? Hoje em dia a gente tem esses procedimentos como muito seguros, né? Existem protocolos específicos para isso, existem melhoras em termos de equipamento, de técnicas que diminuem muito a chance de alguma complicação. Mas, de qualquer forma, é um procedimento invasivo. A gente sabe que até você tomar uma aspirina você pode ter complicação. Num procedimento invasivo a gente tem que, mais do que saber tratar a complicação, é saber preveni-las, né? Então nós estamos falando de um procedimento que é feito com um acesso arterial. Então está aí o primeiro problema, a primeira complicação que pode advir disso. Por conta disso, até a gente mudou a técnica. Antigamente se fazia muito por punção da artéria femoral. A artéria femoral é uma artéria bastante calibrosa e que não tem muito reparo anatômico em volta dela. Então é uma artéria de mais difícil compressão. Se eu tiver algum problema, uma ruptura, né, um aneurisma, enfim, é difícil comprimir. Hoje, com o refinamento das técnicas, redução do calibre dos catéteres, por exemplo, eu consigo fazer isso quase tudo com artéria radial, né? A artéria do punho. A artéria radial é uma artéria que é bastante superficial e tem osso do lado, quer dizer, eu consigo comprimi-la. E mais, a mão ela tem uma circulação, um arco palmar, tem uma circulação colateral muito bem desenvolvida. Então, mesmo que haja um problema e oclua uma artéria radial, normalmente essa oclusão é assintomática completamente, não causa problema. A femoral é bem diferente. Se você tem uma complicação na femoral, muitas vezes, antigamente, a gente precisava mandar um paciente para uma cirurgia, por exemplo. Então, assim, o paciente que tem um risco maior de sangramento é um paciente que a gente já fica um pouco mais temerário, né, dependendo do acesso, como é que a gente vai escolher isso. Então, procedimento, começando nas complicações, complicações vasculares, seja de sangramento, oclusão das artérias, é o primeiro problema que a gente tem. Alguns pacientes têm problema com contraste. Nós usamos contraste iodado. Não só nós na coronariografia. Na própria angiotomografia já se usa o mesmo contraste. Então é importante saber se o paciente tem alguma alergia e a gente tem como prevenir isso antes. O próprio contraste, falando ainda dele, o contraste ele usado de forma, digamos, desregrada e em paciente com algum fator de risco, ele pode ser tóxico ao rim. Então, em paciente que tem problema renal, diabético, paciente que já tem doença vascular grave, a gente precisa fazer uma avaliação pré para saber se esse paciente pode ser exposto a contraste. Então, as complicações aqui vasculares, complicações ligadas ao contraste. E complicação técnica do procedimento. Veja, a gente está lidando com artérias muito delicadas, né, finas, então a navegação por dentro da artéria precisa ser muito precisa. A gente tem como aliado isso os equipamentos hoje em dia que dão uma definição de imagem espetacular e os próprios catéteres que são bastante flexíveis e atraumáticos. Então a gente tem que tomar todas essas precauções, mas eventualmente, principalmente em casos de emergência, casos mais complexos, nós temos complicação, por exemplo, de você estar tentando abrir uma artéria e acabar ocluindo um ramo, enfim. Então, o infarto é uma complicação de um cateterismo. Agora, se a gente juntar isso tudo, Antonino, num cateterismo eletivo, isso aí vai dar coisa de 0,04%. Então, é extremamente raro, uma complicação. Mas é aquela história de você ler a bula do remédio. Se você for ler a bula do remédio e ver todos os efeitos colaterais, você não toma remédio algum. Então, assim, quando o paciente... É minha obrigação esclarecer o paciente. Eu prefiro falar dos benefícios, né? E, eventualmente, se o paciente quiser, a gente pode discutir também as complicações, caso a gente julgue que seja um paciente um pouco mais afeito a desenvolvê-las. Recentemente, um dos meus pacientes que passou por uma angioplastia, na verdade 3, inclusive com você, ele tinha muito medo. Na verdade, ele não tinha infartado ainda, mas ele tinha sinais claros de que estava faltando pouco para que isso acontecesse. Obesidade, diabético, hipertenso, a bomba relógio. Inclusive o apelido dele, né? Ele vai assistir o vídeo, vai saber que eu estou falando dele, que o apelido dele, inclusive, é bomba, né? Então, ele tinha muito medo do procedimento. Não, mas ainda não aconteceu nada. Aí nós fomos, internamos no hospital, aí foi submetido ao cateterismo, à angioplastia, né? Hoje está super bem, mas ele ficava esperando, ele falou assim, agora eu vou ficar quanto tempo no hospital? E ele teve alta, ele fez o cateterismo no final da tarde, ficou no CTI até o outro dia, não chegou a completar 12 horas de CTI, foi para o quarto e foi embora no dia seguinte.
Então, assim, em nível para tirar o temor das pessoas que pensam, pô, vai colocar um catéter dentro do meu coração, né, eu vou ficar internado, em média, tudo correndo bem. Qual o período de internação, qual o tempo de recuperação desse paciente? Bem, aqui a gente pode falar dos extremos, né? Um cateterismo diagnóstico é o paciente ficar 2, 3 horas no hospital e ir embora. Né? Como eu disse, a maioria dos procedimentos nós fazemos pela artéria radial, o paciente pode sair da sala já andando, né? Então, assim, está absolutamente viável para fazer qualquer coisa. É muito importante isso, né? O cateterismo do paciente pode ir embora andando, vai embora para casa em poucas horas. Eu costumo dizer, tem paciente que fala, eu estou ansioso porque eu nunca fiz. Bem, é verdade, mas o senhor já tratou um canal, o senhor já fez uma endoscopia, uma colonoscopia, é mais desagradável, tá? O cateterismo eu não vou dizer que é uma coisa agradável, prazerosa, mas é bastante tolerável, né? Quanto à angioplastia, uma angioplastia eletiva no paciente já preparado previamente, no Reino Unido, a gente tem pouco dado no Brasil, mas no Reino Unido metade dos pacientes vai embora para casa no mesmo dia, tá? E durante a pandemia a gente fez isso, tá, Antonino? A gente tinha um problema de vaga em hospital, colocar um paciente cardiológico dentro de um CTI cheio de COVID, era uma coisa que a gente não queria fazer. Então foi frequente a gente fazer angioplastia bem cedo, o primeiro procedimento do dia, e liberar o paciente 5, 6 horas da tarde. Então é um procedimento, obviamente, com as técnicas adequadas, sabendo que aquele paciente de baixo risco, é um procedimento que a gente faz em regime de day clinic. Ou pernoita no hospital, né? Ou vai embora no mesmo dia.